Delberto, Miriam. Boa noite, Alberto. Boa noite, Miriam. Miriam, boa noite. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Tati do Paulo. Tati. Tânia, Joãozinho. Tânia, João. Seu Ferreira. Seu Ferreira. Mãe. Renato, seu Osvaldo. Renato, seu Osvaldo. Boa noite. Tia Elisete. Lisete. Berenice, boa noite, pastor. Deus abençoe. Berenice, Deus te abençoe. Juliana Siqueira, boa noite a todos. Adilson. Juliana Siqueira, boa noite. Adilson, boa noite. Edilson Mauri, boa noite, pastor. Edilson. É. Boa noite, Edilson. Deus te abençoe. Jaque. Jaque. Nailma. Dona Ilma.
Muito bem, meus irmãos. Nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecido por esse privilégio que nos concede de podermos estudar a tua palavra e estarmos neste momento, ó Deus, junto com o teu povo e também, ó Deus, pelo pessoal que está nos assistindo através da live. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. Faça-nos, ó Deus, não somente compreender a tua palavra, mas também que o Espírito venha nos influenciar através dela, para podermos andar segundo os princípios dela estabelecidos por ti. Perdoe o nosso pecado, nossas falhas, nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar um período aí um pouco longo, mas nós vamos estudar os 10 mandamentos, um por um, bem pausadamente, para explorar o máximo que pudermos do mandamento, e assim então termos uma boa noção do porquê que Deus deu o mandamento, né? As exigências desses mandamentos, e também descobrir que os 10 mandamentos, eles não foram, né, tirados ou simplesmente não faz parte da graça de Deus, é em Cristo Jesus, né, que depois que nós aceitamos Jesus Cristo não precisa mais cumprir os 10 mandamentos, e com certeza tem que tirar isso do coração, porque isso não existe, né? Os 10 mandamentos foram escritos, eles são perpétuos, como toda a palavra de Deus é. E nós vamos aprender então algumas coisas muito importantes sobre os 10 mandamentos. O estudo que nós vamos fazer está baseado na nossa confissão de fé de Westminster. Se você tem a confissão de fé, pode nos acompanhar. Muito bem. Os mandamentos, eles foram dados a Israel porque Deus tinha no seu coração determinar normas para a conduta humana. Determinar normas para que o homem pudesse viver dentro delas e assim evitar determinadas questões sérias nas suas vidas. E nós vamos descobrir então que de fato uma sociedade sem lei é uma sociedade que está destinada à destruição. Deus não só tem a intenção de, através de seu amor, da sua graça, em dar a lei vai nos conduzir a Cristo, né? Cristo cumpre os 10 mandamentos literalmente, e o Espírito Santo foi enviado à Terra para nos ajudar a andarmos de acordo com os 10 mandamentos. Então nós temos que ter sempre na nossa mente esse padrão, tá? Que ele não foi extinto, ele permanece. E a palavra de Deus vem nos orientar que o mesmo Deus no passado é o Deus no presente, e o mesmo as exigências do passado fazem parte das exigências nos 10 mandamentos aqui no presente. A igreja anda dentro desses princípios estabelecidos por ele, e enfim nós vamos então começar a entrar dentro disso. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Teve uma grande influência de deuses estranhos ao costume, né? A deuses estranhos ao ponto de desconhecerem quem era Deus, não tinham um contato, não tinham ainda visto a ação e o poder de Deus. Mas Deus tinha prometido a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação, que obviamente Deus estaria assistindo o povo de Israel. Então ele tem um pacto com o povo antigo, e esse pacto se estende até a igreja, né? Ele vai tirar o povo do Egito da mesma forma como nos tira do pecado e do mundo, certo? Então nós temos que aprender algo em torno das intenções de Deus, né? O que Deus quer conosco. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, mas a Bíblia está escrito isso. Mas por que está escrito? Foi por causa de quem que Deus deu os mandamentos? Às vezes nós notamos, meus irmãos, e sentimos que as pessoas acham que quando Deus deu os mandamentos, os 10 mandamentos, que ao cumprir os mandamentos nós vamos acrescentar algo a Deus, nós vamos realmente deixar o nosso Deus mais feliz, nós vamos deixar o nosso Deus
simplesmente observando-nos andar de acordo com a obediência da palavra dele, porque a vontade soberana de Deus é a nossa felicidade, é a nossa alegria, é o viver bem, é o viver bem. Por isso nós vamos entender que os mandamentos foram dados para essa finalidade. Deus não vai simplesmente dar um mandamento por dar, e nem que pudesse a nossa obediência acrescentar-lhe algo, e que não é nada disso. Ele simplesmente é dado para o nosso benefício. As pessoas beneficiadas pelos mandamentos somos nós. Quando Deus exige obediência, tá? Expressando a sua vontade, que vai revelar que o homem que anda segundo os padrões estabelecidos por Deus se liberta da escravidão do pecado, tá? E lentamente, porque quando chega em Cristo Jesus, nós vamos descobrir, tá? Que Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado, porque as consequências do pecado são graves, e os mandamentos e a lei, Paulo vai dizer isso em Romanos, vão revelar para nós quem somos nós. Onde o apóstolo Paulo vai dizer, se na palavra de Deus tivesse dito que não cobiçarás, ele não sabia o que era cobiçar. Então ele vira e diz assim, é a lei ruim? Não, a lei é boa, porque a lei vem me conscientizar dos pecados que eu tenho. Não é? E nós temos que ter a humildade de aprender com esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E nós vamos estudar então alguns pontos essenciais antes de chegar no primeiro mandamento. São pontos a ser considerados nos 10 mandamentos. Por exemplo, nós vamos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, o conteúdo dos mandamentos e as diversas razões anexas a algum deles, certo? Para lhe dar maior força. Então nós vamos aprender o prefácio, nós vamos aprender a respeito do conteúdo e das diversas razões que estão ligadas a cada mandamento. Nós vamos entender, meus irmãos, que os mandamentos não foram dados assim, foi tirado do nada, né? Porque não existe consequência se não obedecer. Existe consequência. A humanidade hoje, meus irmãos, ela vive a consequência do pecado. Todo ser humano hoje, sem Cristo Jesus no seu coração, ele está usufruindo exatamente das consequências dos seus erros, do pecado que ele está aprisionado a ele. O homem hoje, ele sofre as consequências do pecado. Tá? Por exemplo, aquele que adultera, ele sofre as consequências, ele está vivendo dentro disso. Mas o pecado, ele tem o poder de persuadir, de enganar, de iludir, tá? Que isso aí não tem problema nenhum. Aí veio a lei e não é por aí. A coisa é séria, a coisa é grave. E nós não podemos simplesmente achar que Deus vai dar a lei por um mero prazer ou um mero capricho divino. Não é. É que existe muita coisa grave acontecendo. E qual é o prefácio, então, dos 10 mandamentos? Não é? Nós, abrindo a Bíblia aqui, nós vamos entender uma coisa interessante na leitura do texto que nós vamos fazer agora. Prestem bem atenção. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí começa o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos só até o 3. O prefácio, portanto, o Senhor Deus deixa claro algumas coisas. Nós vamos observar, por exemplo, que ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta para Israel como Deus soberano, como Deus todo-poderoso, que sintetiza em si mesmo toda a existência. Tá? Sempre existiu, não necessita de nada, nada pode lhe ser acrescentado, nada lhe pega de surpresa, ele é onisciente, onipotente, eterno, tá? E ele diz assim, eu sou o Senhor. Agora ele diz assim, ele não diz só eu sou o Senhor. Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Por quê? Porque houve um pacto dele com Abraão que se estenderia a todas as gerações até chegarmos à igreja. Ele continua sendo o Senhor Deus da igreja. Ele continua sendo o Senhor Todo-Poderoso.
E se nós colocarmos isso dentro de um quadro de existência no Egito por 430 anos, sob a influência de deuses egípcios, que tinha deuses para todo tipo de coisa, não é? O Senhor Deus faz questão de impor alguma coisa em torno disso. O Senhor Deus faz questão de mostrar um diferencial entre as imagens, entre aquelas coisas todas que o Egito conhecia, não é? E vai deixar bem claro uma coisa: eu sou o Senhor Deus, eu sou o Senhor teu Deus. E o que vocês estão vendo ao redor são coisas que pertencem ao diabo. E é interessante, meus irmãos, que quando o Senhor Deus se impõe, quando o Senhor Deus comunica que Ele é o único Deus, que Ele é o único Todo-Poderoso, Ele está deixando bem claro que existe algo por trás disso. O que pode existir por trás do Deus Todo-Poderoso? Por trás daquelas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, as imagens têm poder? Não. Por isso Paulo vem advertir que quem adora a imagem estaria adorando demônios. Quando o homem é expulso do Éden, fica algo bem claro. O homem iria procurar Deus. O diabo aproveitou a oportunidade e começou a criar deuses para satisfazer o homem. Mas satisfazer o homem com a ilusão, com a mentira. Tá? E essa capacidade que ele tem de engano, nós vamos ver claramente quando Moisés vai ao Egito para libertar o povo. Quando Moisés joga lá o cajado, o Arão joga o cajado de Moisés, ele vira para uma serpente. E logo imediatamente vem lá Janus e Jambri, né? E lança também os dois cajados e eles também viraram serpente. Tá? O que o Senhor Deus está permitindo ali é que, na realidade, o inimigo tem poder para enganar o povo. E enganou. Se você olhar de repente assim, não, mas o Deus do Egito é mais poderoso que o Deus de Israel. O Deus de Israel só tinha uma serpente, o nosso tem duas, mas não conseguem ver que aquela lá destruiu as outras duas. Não é verdade? Então nós vamos começar a perceber algo, meus irmãos, que o Senhor Deus faz questão de deixar claro que as imagens, as coisas sobrenaturais, nem tudo aquilo que é sobrenatural procede de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Se você pega um livro de Jó e vai ver lá que ele destruiu as casas, derrubou tudo e matou os animais, matou as pessoas, e só escapou um que foi lá contar, quando matou os filhos de Jó, você vai ver que ele tinha poder sobre os aspectos da natureza que o Senhor Deus concedeu a ele. Ele é extremamente poderoso sobre o domínio eterno de Deus, evidentemente. Mas o sobrenatural, meus irmãos, ele tem provocado, tá, a atenção das pessoas e elas começam a abandonar o verdadeiro Deus atrás dessas coisas, tá? A ponto de comparar, né, que o verdadeiro Deus é semelhante às imagens. Ah, minha santinha, minha não sei o quê, né? Os meus deuses, os deuses não sei do quê. Ah, eles fazem a mesma coisa, mas não fazem mesmo. Não fazem mesmo. Porque uma característica do nosso Senhor Deus, Jeová, que quer dizer Senhor, né, o Todo-Poderoso, nós devemos, meus irmãos, entender que ele não só tem o poder de sobrenatural, isso é questão lógica, ele criou todas as coisas, mas quando ele diz para Israel, eu sou o Senhor teu Deus, no prefácio já deixa muito claro, você vê que antes do mandamento ele diz isso, ó, tá? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, né? E aí, o que acontece? Eu sou, o eu sou. Moisés chega para o Senhor Deus e diz assim, Senhor, quando eu for levar a tua mensagem para o povo de Israel, e eles me perguntarem qual é o teu nome, que direi? E o Senhor disse o que para ele? Diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou incomparável. Eu sou todo poder existente. Eu sou único. Eu sou soberano. Eu não vim à existência, sempre existi. Né? Ele é eterno. E esta frase vai se completar em Cristo Jesus, quando ele vai se aproximar do homem lá em Cristo Jesus,
há uma proximidade muito grande quando ele diz para Jesus Cristo nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Essa é uma frase que Deus vai diretamente no Filho transmitir para nós a solução de nossos problemas. Eu sou a luz. São mais ou menos 8 ou 10 eu sou, nós vamos encontrar só no livro de João. Que são palavras, meus irmãos, que vai conscientizar a pequena frase do prefácio que Deus deixa muito claro, tá? Eu sou o Senhor teu Deus. E vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, não é por ser só Deus, não. Porque foi eu que te tirei da terra do Egito. E é interessante, por que Deus faz questão de lembrar isso para nós? Por que o Senhor Deus escreveu assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão? Vocês foram escravos durante 430 anos. E eu sou o Deus que tirou vocês de lá. Não sou Deus estranho. Não foi o inimigo que tirou vocês. Não foi as imagens que tiraram você. Não são os deuses do Egito que fizeram isso. Eu, o Senhor. Por que ele diz isso? Que para fazer essa operação, para retirar o povo do Egito, havia necessidade de ser alguém que estivesse acima do padrão. Quem não estivesse acima do padrão não poderia controlar aqueles 2 milhões aproximadamente de pessoas que saem do Egito e andam pelo deserto durante 40 anos. Eu queria ver se existe no universo alguém que teria poder de manter 2 milhões de pessoas comendo, bebendo, marchando, de dia e de noite, mantendo acesa com fogo o caminho à noite, porque era frio, o inverno, o deserto ele é gelado à noite, e o Senhor Deus colocou o calor lá, para eles ir de manhã, quando era dia, era excesso de calor, o Senhor Deus botou uma nuvem. Eu pergunto para os irmãos, será que existia algum Deus que poderia fazer isso? Seria nada, não tem, não existe, não tem capacidade, porque não tem ninguém que tem poder como ele. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, porque só eu tenho poder para te tirar do Egito. E do mesmo jeito hoje, só Deus em Cristo Jesus pode te tirar do pecado, do inferno, tá? E trazer para diante da sua presença santificado pela graça e misericórdia. Porque essa é a forma como Deus age. Só Deus pode transformar um ser humano. A ciência não pode, o diabo nem chega perto disso, tá? De transformar um ser humano num crente, numa pessoa em ser crente em Cristo Jesus. Ele nem deseja isso. Pelo contrário, ele vai desejar o contrário. O Senhor Deus faz questão de dizer, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Vocês estavam bem na terra do Egito, comendo, 430 anos. Eu fui lá e tirei vocês daquela terra. Uma mensagem embutida aqui é fácil de observar. Se eu tirei de uma terra, eu assumo o compromisso de colocar vocês numa outra terra. E nós vamos entender agora Canaã, que era o final dessa viagem. Não é? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e vou te dar uma nova terra, a terra de Canaã, após o Jordão. Não é isso? Depois de 40 anos de marcha. Não é isso? E da casa da servidão. Vocês eram escravos, vocês serviam a Faraó. Vocês estavam sob o domínio daquela gente. Agora eu tirei vocês da terra do Egito, tirei debaixo da escravidão, libertei vocês da escravidão. O que Jesus vai dizer para nós? Hein? Verdadeiramente estarás livre, conhecereis a verdade, ela vos libertará, e o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque só Deus opera esse milagre grandioso de tirar do Egito, de tirar da casa da servidão, debaixo da escravidão. Isso é só o prefácio que Deus introduziu para Israel. Vai lá, fala que eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e vou tirar vocês daqui. Quando chega aqui em Deuteronômio, chega aqui em Êxodo, ele vai dar os 10 mandamentos e já no prefácio dos mandamentos, de todos os mandamentos, ele vai deixar bem claro que antes de dar os 10 mandamentos, ele vai revelar a sua identidade. Quem é? Quem é o Deus que te mandou aqui, Moisés? O eu sou. E agora? Quem é eu sou? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. E é o único, sabe por que ele reivindica isso? Porque ele é o único que pode fazer isso.
ninguém mais poderia fazer isso. Ninguém pode tirar você do pecado, ninguém pode tirar você do inferno, porque só Cristo pode fazer isso. E nós vamos aprender, meu irmão, a associar durante toda essa marcha a viagem que o povo da igreja, o povo santo de Deus tem feito durante esses milênios por aí afora. E nós vamos encontrando isso aqui. Agora, a súmula dos 4, o mandamento, e é interessante que antes de nós entrarmos nesse aspecto aqui do Senhor, seu Deus, Deus faz questão de impregnar, de deixar bem claro na Bíblia isso. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17, lembrado de Paulo em Atenas, o Deus que fez o mundo e de tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos pais têm dito, porque deles também somos geração. Estão notando como Deus atrai, centraliza tudo nele? Isso Paulo vai falar em Atos dos Apóstolos, quando ele está lá andando lá naquela praça lá e encontra aqueles deuses estranhos. Essa aqui é uma explicação que ele está dando sobre os deuses estranhos, não é? Vai falar também lá em 1 Pedro 1, do 15 ao 18. Agora vamos entender por que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ele vai dizer, Pedro vai explicar para nós aqui. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, tá? Tornai-vos santos também vós mesmos com todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, seja segundo as obras de cada um, portai-vos com temor perante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais. É interessante que quando Deus diz para Israel assim: agora prestem bem atenção, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, e eu vou dizer algo para vocês. Vocês agora vão passar a conviver comigo. E para nós entendermos e para nós podermos conviver com o nosso Deus, a ponto de podermos orar, a ponto de podermos nos achegar a Ele em pensamentos, em orações, a ponto de fazer tudo isso, meus irmãos, ele deixa uma explicação muito clara, e Pedro vai deixar para nós aqui. Sabem por quê? Sabe quem que nos chamou? Sabe quem nos tirou do terra do Egito? Sabe quem nos tirou do mundo? Um Deus santo. E nós vamos aprender desde o começo da queda de Adão e Eva que o pecado não convive com santidade. Então, quando aconteceu que o homem pecou, Deus expulsou o homem do Éden, porque ficar lá não dava. Aí eu pergunto a você, meu irmão, será que o nosso padrão de vida realmente está qualificado pela palavra de Deus, a ponto de viver e praticar a palavra de Deus conscientemente, que nós estamos servindo a um Deus santo? Ou será que as pessoas estão vivendo de forma que não leva em consideração a santidade divina? Não leva em consideração que o Deus que tirou ele do Egito é santo, santo, santo. E quando o hebraico vai falar de santo em 3 vezes, tá? Já estava falando num teto. Mas Deus está muito acima de 3 repetições de santidade. Nós não temos noção do que significa isso profundamente. A ponto de Isaías chegar na porta do templo e dizer: ai de mim! Já viu? Só chegou ali e já gritou de medo. Deus está presente. Moisés, tire as sandálias, Moisés, porque a terra que tu pisas é santa. Ele santificava o lugar, ele santifica onde ele está. Aí Pedro vem nos dizer assim: sabe quem te tirou da terra do Egito? Foi o Deus Santo, o Santo Todo-Poderoso. Eu tirei ele, agora vai viver com Deus. Para viver com Deus, obviamente Deus vai estipular os 10 mandamentos. Quando chega em Cristo, nós vamos viver com Deus, não só cumprindo isso que aqui está, mas além disso que Cristo cumpriu literalmente, agora ele vai nos proporcionar a capacidade de cumprir com o Espírito Santo. Ele vos enviará outro Consolador que vai orientar vocês a fazer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Mas qual é a súmula dos 4 mandamentos? Os irmãos sabem muito bem que os 10 mandamentos foram divididos em 2 tábuas. Uma tábua diz respeito à nossa
nosso dever para com Deus e a outra é o nosso dever com o próximo. Nós sabemos disso, né? Então a primeira coisa que tem, para sermos bem-sucedidos com o dever com o próximo, nós primeiramente temos que ser obedientes aos deveres para com Deus. Porque só através dos deveres para com Deus é que nós vamos conseguir os nossos deveres para com o próximo. Né? Porque que diz a palavra de Deus aqui no resumo? Né? No resumo amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua sabedoria, com toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso estava de um lado da lei e o outro lado da tábua. Agora, o resumo significa isso, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vocês já notaram que quando se fala de resumo, nós estamos falando aqui de coisas, tá? De coisas que... Nós estamos falando aqui de coisas, meus irmãos, que a palavra de Deus vem nos orientar, tá? Que nós não podemos, tá? Esquecer de detalhes do nosso cumprimento diante do nosso Deus. Há muitas coisas, meus irmãos, que nós temos visto e temos notado que o povo tem andado, tá? De forma que parece-me, não sei se os irmãos concordam, mas hoje em dia você olha assim, parece que Deus está em segundo plano. Estão surgindo muitas prioridades no relacionamento do homem com Deus, principalmente do povo dele. Ah, por isso que o resumo da lei é os deveres para com Deus. Primeiro ponto. E o segundo é com o próximo. E nesses primeiros mandamentos, nós vamos encontrar, portanto, qual é o primeiro mandamento? Então, se você pegar aqui, você vai ver que tudo isso que eu falei não é o primeiro mandamento. É só a introdução. É Deus se apresentando. Agora nós vamos descobrir qual é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. É interessante, né, meus irmãos? Porque você, quando começa a estudar Deus se apresentando, sendo quem Ele é, aí Ele vira para nós e diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, a frase que me chama muita atenção, tá? Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Aí, o Senhor diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro, se você estiver tendo outros deuses diante dele, ele está dizendo, em outras palavras, que ele está na sua vida, que tudo que nós fizermos será feito diante dele, será feito na sua presença. E por isso pecamos. Não estamos mais no exercício da vontade soberana dele sobre nossas vidas. Né? Não estamos. Por isso que nós observamos isso. Meus irmãos, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, tá? Nós vamos encontrar uma frase interessante, que para nós não termos outros deuses diante de nós, e por que o Senhor Deus exige isso? Porque a alma humana, ela tem desejo, ela sem Deus, ela é impecável, ela tem vontade, ela deseja a presença de algo, ela está vazia, ela necessita da presença de Deus. Então, se ela tentar preencher isso com ídolos, idolatrias e outras coisas mais, com deuses estranhos, isso não vai ser preenchido, porque o diabo não tem poder para satisfazer a alma de um ser humano, não tem, ele só tem o poder para destruí-la. E através desses tipos de questões ditas aqui, ó, outros deuses têm o poder de destruir o homem, de desviar o homem. E é o que nós estamos vendo, e veremos sempre. Né? Nós temos aqui mesmo, cultuar o nosso Deus, e glorificá-lo como tal. Observe bem que está lá em 2 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro, de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ele deixará achar-se por ti.
Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Ele te rejeitará para sempre. Mas tem algo aqui dito antes, aqui em Crônicas, que diz assim, ele penetra todos os teus desígnios e pensamentos, tá? E servir a Deus de forma voluntária. Meus irmãos, eu fico muito triste quando as pessoas começam a querer vir para a igreja forçado. Alguém me diz, mas eu não vou forçar meu filho. Não, as crianças têm que forçar. As crianças não tem jeito, elas não mandam de si mesmas, não têm consciência. Quem é responsável para inculcar, ensinar os compromissos e responsabilidades até na idade, né, certa é os pais. Mas depois disso, meus irmãos, que você está na igreja, casou, tem seus filhos, e vocês vão para a igreja hoje. É interessante que o Davi está ensinando Salomão, meu filho, sirva o Senhor teu Deus voluntariamente. Você sinta prazer voluntário de servir a Deus. Por isso que ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Porque servir a deuses, meus irmãos, você pode fazer da maneira que você quiser. Mas o nosso Deus, ele é servido, meus irmãos, com voluntariedade. Você sente prazer na igreja. Sente prazer em estar pregando o evangelho. Sente prazer, tem vontade de fazer isso. Tem vontade ou reprime aquela vontade para a vontade passar. Como alguém me disse certa vez, vontade é uma coisa que dá e passa. Toma cuidado, porque se for a vontade de Deus, ela não passa não. E se tu rejeitares a Deus, ele vai também. Presta bem atenção nisso. Ele pode te rejeitar. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Tá? Nós temos que glorificá-lo. Como tal, como Deus. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está reivindicando para si a adoração. E por quê? Por que Deus quer ser adorado? Para engrandecer ele? Não. Ele não precisa de eu engrandecer. Vou engrandecer o quê? Pecador miserável, está se achando? Vai engrandecer o Senhor? Deus não vai. Quando ele está dizendo para nós adorá-lo, para nós glorificá-lo, ele está falando através de um padrão da nossa vida, aonde ele é visto como o Deus que deseja o bem, como Deus que deseja, através da sua graça, o sucesso da nossa vida, para fazer um diferencial entre aqueles e os deuses estranhos. Por isso, quando ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim, e glorifica a Deus, o Davi vai falar para Salomão, glorifica a Deus voluntariamente, não te rejeita, não te esqueças. O Davi chegava a dizer, não esqueças nenhum só de seus benefícios. Sim, meu irmão, nós temos que botar uma coisa no nosso coração. Se eu sou tocado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, através da graça, então eu gosto das coisas de Deus. Eu amo as coisas de Deus. Eu tenho prazer na Bíblia, eu tenho prazer em orar. Compromisso com Deus é coisa séria para mim. Eu estou levando a sério. Agora, quando uma pessoa que não tem compromisso com Deus, que não envolve nada com Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, resta uma pergunta. Essa pessoa está com o Espírito Santo? Será que essa pessoa foi liberta da escravidão, do pecado, que não deixa a pessoa adorar a Deus como deve? Quando Deus quer ser adorado através da vida, através daquele exercício diário, aonde eu dou glória a Deus, por quê? Porque eu sei que foi Deus que possibilitou aquilo para mim. E quando diz, Deus está falando de reconhecimento aqui, é para tirar de nós, meus irmãos, a presunção de que nós, meus irmãos, conseguiremos alguma coisa sem Ele. Isso não existe. Por isso o Senhor Deus diz, adorar, vai me adorar, adora porque você vai me reconhecer através da adoração, dentro dos princípios que eu já estabeleci para você, tá? Cultuar a Deus, glorificá-lo, não é verdade? Aí surge lá no Salmo 95, 6 ao 7, ele diz assim, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Como eu posso viver diante do Deus que cuida de mim, que me ama, que deu o filho dele numa cruz? Como eu posso viver sem estar de fato diante dele
em oração, em busca por santidade. Não é verdade? Devemos, meus irmãos, não somente fazer isso, nós também devemos de falar de Deus para as pessoas. Porque se você pegar lá em Malaquias 3,16, ele fala assim, ó, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você sabe o que é isso aqui? Você já notou que a grande maioria das conversas que a gente ouve no meio do povo de Deus, na conversa do povo de Deus, é a conversa frívola, que não vai levar a lugar nenhum. Não. E é interessante que nesse texto de Malaquias aqui, o Senhor Deus está revelando algo. O profeta vai escrever ali algo que me impressiona muito. Tá? Isso tudo está ligado, não terás outros deuses diante de si, tá? Diante de mim. Né? Ele diz assim, olha, diante de mim, ele vai falar assim, então os que temiam o Senhor, os crentes, né? Falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Quando nós começamos a falar dos benefícios, como que Deus tem abençoado a nossa vida, como Deus tem nos protegido, como o Senhor Deus tem nos guardado, como o Senhor Deus tem nos mantido diante da sua presença, e nós conversamos, falamos uns com os outros, não é? Porque aqui no texto diz assim, falávamos uns com os outros aqui, ó. Eles falavam e ouvia, Deus estava ouvindo. Hein? Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor, para os que lembram do seu nome. Temer aqui, meus irmãos, é reverência. É aquela reverência que nós temos que ter com o nosso Deus. E quando nós passamos a desenvolver sentimento de ídolos, e preste atenção, hein? Não pense você que ídolo só é coisa de barro, tá? Ou de ouro, de prata. Não, não. Ídolo é qualquer coisa que fique entre nós e o nosso Deus. O excesso do teu trabalho que está interrompendo tua comunhão com Deus, que corta tua comunhão com Deus, é ídolo. Qualquer atividade dentro de casa, qualquer coisa, sua casa, sua família, que estiver interferindo entre você e Deus, Deus, família e trabalho, ela bem a ordem, Deus, família e trabalho, se transforma num ídolo diante do Senhor. E tem muitas coisas, meus irmãos, que nós vamos transformando. Às vezes nós criamos um plano que vai nos envolver de tal maneira que nós perdemos a nossa relação com Deus na caminhada. Vamos elaborando planos e coisas estranhas diante de Deus. E quando nós prestamos atenção, estamos longe dele, não prestamos mais atenção, não lemos, não oramos. Hein? E aí o que acontece conosco? Vamos esfriar espiritualmente. Por quê? Porque criamos deuses estranhos na presença dele, entre nós e ele. Existem sim propósitos, planos, né? Muitas coisas podem nos atrapalhar diante do nosso Deus. Endeusar coisas que não merecem ser endeusadas, desejar coisas que estão além do nosso alcance, não é mesmo? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso torna-se ídolo. Por isso que o mandamento não terás outros deuses diante de mim. Ele tem uma gama muito grande e atinge um vasto campo. E é interessante que quando nós servimos a Deus, somos beneficiados por Deus. Aí vem Malaquias aqui, vai deixar isso muito claro para nós. Não é? Ele vai dizer o quê? Conversando entre eles, o Senhor os ouvia. Para havia um memorial diante de Deus, algo que trazia a memória de Deus para aquele que temem ao Senhor. Se você teme a Deus, reconheça isso contando para as pessoas. Quantas orações o Senhor Deus já respondeu e nós nem comentamos com ninguém. Como é que tu está? Mas estou indo bem, graças a Deus, está tudo certo. Aquele problema aqui foi resolvido. Mas não é glória a Deus isso, acha que foi ele que resolveu. O mandamento é sério sobre isso. Não terás outros deuses diante de mim. Reconheça imediatamente que fui eu que resolvi. E por que isso? Para blindar o coração, meu irmão. O crente tem que ter um coração blindado através da adoração, através de um viver digno, através da vontade de servir a Deus, para que não penetre pensamentos e costumes e hábitos e venhamos nós a criar ídolos, metas que venham se transformar em ídolos no nosso coração. E tem mais, hein? E meditar. Salmo 63 diz assim, ó.
no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Você tem meditado em Deus? Porque como eu disse para os irmãos, o que nós estamos estudando aqui agora é uma forma de blindar o coração, é não deixar uma vaga, não deixar uma brecha. Se houver uma interrupção, se houver algo que atrapalhe, isso que está sendo falado aqui, de comentar, de cantar louvores a Deus, de reconhecer, é um compromisso com Deus tão profundo, tá? Que o que nós estamos fazendo e constantemente fazendo, com a mente voltada para o Senhor, nós não vamos permitir que algo venha invadir a nossa alma. Vai ser repelido porque a nossa alma está consagrada ao nosso Deus. O nosso pensamento está consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, que aqui no Salmo 63, ele vai deixar claro uma coisa, né? 63,6, ele diz assim: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Às vezes eu fico pensando que o salmista está falando aqui, quando eu me deito, está pensando assim, não tem mais nada para pensar na vida, não? Porque assim que ele deita, a primeira coisa que ele pensa é em Deus. Não, ele não tem mais nada para meditar. Porque tudo que acontece com ele é produto da comunhão dele com Deus. Por isso que quando ele para ali, a única coisa que vem à mente dele é meditar aquele dia que ele passou. É deitar e falar assim: poxa vida, obrigado, Pai. Tu estava presente quando eu levantei, quando fui trabalhar, quando eu voltei, me guardaste, às vezes na estrada, me guardaste do trabalho, não aconteceu acidente nenhum, eu te louvo e te agradeço, tá? E ele medita sobre isso. Por quê? Porque, meus irmãos, é uma consequência natural, tá? Ele está falando durante a vigília da noite. É uma consequência natural de uma pessoa que foi abençoada por Deus. De uma pessoa que vive com esse Deus. Eu te tiro da terra do Egito e sede santo, porque eu sou santo. O caminho da santidade é esse. E sabe por que eu exijo santidade? Porque você, convivendo comigo, você vai blindar o seu coração. Através da prática diária da palavra, você vai blindar o seu coração e vai viver comigo dia após dia, a ponto de não entrar no seu coração deuses estranhos. Por isso você não terá outros deuses diante de mim. Então, se eu tenho consciência disso, como é que eu estou vivendo meu padrão de vida hoje? Será que eu estou vivendo meu padrão de vida hoje de uma forma que estou deixando uma brecha larga para entrar a vaidade, o orgulho? Não é assim que nós vivemos, não. Nós vivemos agradecendo a nosso Deus. E por fim, meus irmãos, ainda no primeiro, isso não vai mais para frente aí, no primeiro mandamento, tá? Ainda nós vamos encontrar algo, tá? Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e te cheguem os anos das quais dirás: não tenho nele prazer. Lembrarmos-nos, tá? Devemos nos lembrar do Senhor Deus. A melhor época que tem para lembrar do nosso Deus. Os irmãos estão notando que dentro logo me vem o pensamento e eu medito no Senhor. Os irmãos estão entendendo que uma forma de não penetrar em nossa vida ídolo está no comando do cérebro, nas coisas que eu penso. Lembra-me do versículo aqui que fala aqui do Eclesiastes 12. Ele diz assim, olha, o versículo 11, lembrar. Se Pedro tivesse lembrado que Jesus tinha falado com ele que iria negá-lo naquele dia, ele não teria feito isso, mas ele não lembrou. Sabe quem foi que fez ele lembrar? O galo. O galo cantou lá, o Pedro me dei mal. Eu que pensei que era assim, não é. Por isso que o Senhor Deus está advertindo aqui. Só existe uma forma para você não ficar com seus pensamentos perambulando por aí, perambulando por aqui, olhando para coisas, desejando coisas. E daqui a pouco você vai olhar para o ídolo, vai transformar no ídolo algo que não pode ser transformado em ídolo. Porque nós estamos convivendo com Deus. Você acha que viver com Deus é chato? Acha? Hein? Você está enganado. Você será a pessoa mais feliz do universo. Ouviu? Você acha que andar com Jesus é chato, é enjoado, que não tem nada? Sabe quem pensa assim? O diabo! É isso que ele ofereceu para Jesus. De darei todos os reinos deste mundo
Sabe por que ele ofereceu? Porque é que tem prazer, ele que tem alegria. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus que ser crente e andar direito como Deus quer, não traz esse tipo de diversão. Crente não pode se divertir, crente se diverte muito, mas com seus pensamentos em Deus. Quando ele diz aqui, lembra-te, olha lá, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É uma fase muito propícia. A mocidade é uma fase muito propícia, é a fase das coragens, das falsas coragens, né? Que nós vamos desenvolvendo pela moço, né? E vamos fazendo coisas aluadas, né? Sem pensar, sem... E quando vem, o Senhor Deus fala, vai fazer o seguinte, ó. Já desde moço, vai pensando, tá? Lembra do teu treinador da tua mocidade antes que venham os maus dias. É interessante que quando o Senhor Deus observa isso aqui, Salomão ao escrever Eclesiastes para nos dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade para você se tornar uma pessoa. Antes que venham os maus dias, está dizendo assim, haverá um tempo aonde você vai estar cansado, não vai mais querer, né, fazer. Então lembra que vai criando experiência desde a mocidade, daí vem a responsabilidade dos pais de criar os filhos na igreja, e criar os filhos lendo a Bíblia, cantando hinos ao Senhor, né? Ele vem caminhando, e quando chegar na idade mais velha, ele vai estar o quê? Ele pode estar cansado, os olhos turvos, como ele mesmo vai escrever aqui, né? No Eclesiastes, e é interessante que quando chega nesse momento, ele diz assim, mas ele trouxe uma bagagem, ele trouxe algo da mocidade para a sua velhice. Ele não terá uma velhice vazia. Ele terá uma velhice sólida, forte. Sabe por quê? Porque ele meditou no Senhor nos dias da sua mocidade. Meus irmãos, quando nós entendemos isso aqui, que os deveres que Deus vai exigir logo no primeiro mandamento, ele tem por finalidade nos cercar a possibilidade de podermos cair e criar ídolo para nós. Quando eu falo em cercar, eu me lembro muito do Jó, de novo. Lembro do Jó, que Satanás, de onde vens? Venho de rodear e passear pela terra. Observaste meu servo Jó, ele falou, observei sim. Eu observei também que tu cercasse, eles fizessem uma cerca ao redor dele. Estão entendendo? E o diabo tentou penetrar, mas quando viu que tinha uma cerca ao redor dele, era Deus abençoando a vida de Jó, era Deus... Senhor Deus cerca a sua vida, meu irmão. O inimigo vai olhar de longe, a primeira coisa que ele vai ver não é você, é a cerca. E aí ele vai descobrir que ele não tem acesso, a não ser por permissão divina. No caso de Jó. Hoje não. Jó foi com Jó. Tu e eu não. Conosco aqui o Senhor Deus está responsabilizando-nos a termos sim, de meditar, de contemplar, de louvar, de andar com Deus, de meditar, né? De conversarmos uns com os outros a respeito do Senhor, para que a nossa conversa seja uma conversa sadia, que seja uma conversa que traga a memória de Deus, né? Um memorial está diante de mim daqueles que me temem, aqueles que conversam, falam no temor do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Foi isso que o Senhor Deus exige. E vai continuar mais ainda, tá? Tem uns pedaços ainda aí para frente, mas vai mais umas 2 ou 3 quintas. Tá? Nós temos que aprender sobre esses aspectos da lei, aspectos dos 10 mandamentos. Não adianta nada ficar citando 10 mandamentos de cor e salteado aí, não. Eu também conheço ele de cor e salteado, mas temos um problema. Tá? Eu vou encerrar, meus irmãos, contando uma historinha de uma senhora que mandou um presente para uma amiga dela, botou na caixinha de papelão, embrulhou o papel de presente, escreveu em cima assim, cuidado, frágil, quebra à toa. Aí chegou no correio, botou lá, o correio olhou, frágil, quebra à toa. Aí ficou curioso, falou para a mulher assim, o que a senhora está mandando aqui? Ela virou e falou assim, a Bíblia. Eu vou mandando uma Bíblia para uma amiga minha. Ele falou, mas a senhora botou frágil, quebra à toa, mas o livro não quebra à toa. Ela falou, não, meu irmão, aí dentro tem os 10 mandamentos. Quebra facinho. Nós podemos quebrar facinho. Quebra rápido. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe até na próxima quinta, se o Senhor Deus permitir, ou terça-feira, eu vou decidir aqui. Tá? Se nós vamos continuar dentro dos 10 mandamentos. Que Deus te abençoe
e que vamos juntos nessa caminhada de aprendizado dos mandamentos, para podermos aprender mais, para poder entender mais a respeito daquilo que Deus quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós temos hoje uma oração de agradecimento pela nossa irmã Miriane, que o Senhor Deus concedeu a ela mais um ano de vida e tem abençoado a vida dela. O Cristiano Márcio pediu oração por ele e pela família. Qual o nome dele? Cristiano Márcio Penques. Cristiano. A Berenice, quero agradecer a todos os irmãos. Oração pelo meu esposo. Graças a Deus ele vai fazer a cirurgia dia 23/11. No Natal, ele já volta a enxergar. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Glória a Deus. Vamos orar por ele. Pelo Beto. Meus irmãos, eu gostaria também que os irmãos orassem pelo Luiz, meu irmão. Continua lá no hospital, tá? Muito grave. E vamos pedir a Deus, então, que Ele intervenha com a sua graça e misericórdia, porque nós temos consciência de quem é o nosso Deus e que Ele pode todas as coisas. Ok? Vamos orar, então? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para entender melhor a tua palavra, entender melhor os mandamentos, ó Deus, que tu nos concedeu, e assim podemos, ó Deus, caminhar junto diante de ti. Proteja-nos, dai-nos a força para andarmos, ó Deus, nos princípios estabelecidos. Que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ó Deus, e que o Espírito Santo em nossos corações, ó Deus, torne possível, ó Pai, nós andarmos segundo a tua palavra. Nós também te agradecemos pelo aniversário da Miriane, esteja abençoando a vida dela. Te agradecemos também pelo Beto, Deus vai fazer a cirurgia. E mais uma vez nós intercedemos diante de ti a respeito do Luiz, ó Pai. Toma ele nas tuas mãos, ó Deus. Mostra-nos, ó Deus, o teu poder, a tua glória e tudo aquilo que tu podes fazer segundo a tua misericórdia e o teu querer. Perdoa-nos, fortaleça-nos em Cristo Jesus, é o que nós te pedimos. Amém, Pai.
Até domingo, se o Senhor assim nos permitir.